A paz do Senhor para todos. Trago a passagem do Senhor no Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Preocupação. Tem pessoas que têm a facilidade de se preocupar mesmo quando não há motivo. Vive preocupado. Ficar preocupado é normal, não significa abalado, já tem uma diferença: desesperado, desestruturado, sem controle da situação. E sim em estado de zelo, cuidado, atenção. João Batista envia 2 discípulos a Jesus a perguntar: és tu mesmo que havia de vir ou esperamos outro? Isso significou o quê? Dúvida, zelo, desespero. O que isso pareceu? Quando em meio a tantas certezas, tento pairar a dúvida e a insegurança, João Batista tinha 2 certezas na tua vida. Primeira certeza refere-se ao chamado de João por Deus. Em João 1,6 diz: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Lucas 1,13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um varão, e lhe porá o nome de João. Ambos eram velhos, Isabel estéril. Já aqui há uma ligação entre João e Jesus Cristo. Em Lucas 1,26 diz: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Lucas 1,36 diz o anjo: eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Aquela que ninguém imaginava, além da idade avançada, ainda era estéril. Lucas 1,41. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Esse caso se deu aqui que Maria foi visitar Isabel lá nas montanhas. E ao chegar, quer dizer, Maria já sabia de Isabel, mas Isabel não sabia de Maria. E quando chegaram lá, as 2 grávidas, que ficaram de frente uma para a outra, a criança no ventre de Isabel saltou, como que reverenciando Jesus no ventre de Maria. Lucas 1,43 diz Isabel: de onde me provém isto a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Segundo a certeza de João sabia que Jesus era o Cristo. Mateus 3,11 diz: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João falava de Jesus. Em Mateus 3,13, então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Versículo 14. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? João aqui reconhece quem é Jesus. No versículo 15, João diz ao povo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Dá para entender isso? João 1,32, 33. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousou sobre ele, e eu não o conhecia, quer dizer, fisicamente, mas o que me mandou o batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, é esse o que batiza com o Espírito Santo. Então vemos que João Batista foi tendo certeza, confirmações no decorrer, que Jesus era o enviado. Tudo ia bem até João repreender Herodíades e ser preso e condenado à morte. Agora na prisão, João ouve tantas coisas sobre Jesus, coisas boas, coisas más. João ouve dizer que Jesus curou leprosos, expulsou os demônios, endemoniados, que Jesus multiplicou o pão,
a comida, que Jesus acalmou a tempestade. Mas também muitos falam que Jesus expulsa demônio porque é chefe dos demônios. E começa tanta murmuração, tantos rumores. Isso começa a penetrar na mente de João. E João começa a ficar preocupado. Lucas 7,19, João manda 2 discípulos a Jesus perguntar: é você o que havia de vir ou esperamos outro? Mas João não tinha tanta certeza, tantas comprovações. Quantas das vezes nós temos certeza do nosso chamado? Nós temos certeza que era para casar com aquela pessoa, nós temos certeza que era para comprar aquela casa, nós temos certeza que era para não fazer isso, para não casar, nós tínhamos certeza de tudo. De repente a gente perde a certeza de tudo, a gente fica desnorteado. Mas e aí, a palavra de Deus parou de fazer efeito? Todas aquelas provas, aquilo que nos garantia. Nós tínhamos certeza da salvação, agora a gente já não tem mais. Que situação é essa? Veja que João Batista ficou assim, confuso, né? Mas ele não estava preocupado com a obra, com o caminho de Deus, não. Ele estava preocupado nas mãos de quem ele ia deixar aquela continuidade do caminho que ele tinha preparado até ali. Quantas vezes temos incerteza sobre tantas coisas. Pareceu que João tinha dúvida, não do seu chamado, mas de quem ia continuar, da onde ele parasse. Quando ele diz, esperamos outro, esperar outro quer dizer que ele continuaria ali na beira daquele rio, não iria desistir de Deus, não. Se ele se enganou, porque se levantaram tantos nessa época dizendo que era o Cristo, que era o libertador, porque a intenção dele era libertar Israel do poder romano e não de pecado. Então, apareceu muitos antes que deram em nada, morreram, e todos que seguiram eles também se prejudicaram muito. Então, João Batista pensou, será que é mais um? Porque apesar de ser primo, eles até então não se conheciam, né, pessoalmente. Então, João Batista nunca teve dúvida do caminho do Senhor, mas ele teve dúvida, será que essa pessoa me confundiu? Deus falou que viria um espírito sobre ele, eu vi, mas será que... Tanto será por conta do zelo, não dúvida do caminho, dúvida de Deus, dúvida da salvação, mas dúvida da outra pessoa. Que por mais que tudo batesse as provas tudo certinho, mas poderia haver um engano. João agora estava preso. João estava ouvindo boatos, tanto bom quanto ruim. Mas será que ele expulsou mesmo o demônio? Será que ele curou mesmo o leproso? São tantas coisas. Então ele pensa, né? O que aconteceria depois que ele morresse? Né? O que seria daquele caminho? O que seria da obra de Deus? Ele ia ficar, ele trabalhou tanto à toa. Como ele ia chegar diante de Deus? Senhor, eu entreguei a tua obra a um falsário. Uma pessoa que eu pensei é medo de desagradar a Deus, é medo de fazer a obra do Senhor errado. Então em Lucas 7, 22, 23, Jesus dá uma resposta. Ide anunciai a João o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, quem não se escandalizar em mim. Jesus dá essa resposta aos 2 discípulos que João mandou. Para que João ficasse tranquilo e parasse de pensar daquela forma, que tem um limite de preocupação. Para não ficar encegueirado achando que tinha feito errado, porque ele só vai lá e fala o que eu tenho feito aqui. Procura as pessoas se quiserem, vejam, confirma lá se não houve um milagre e quem foi que fez. Então fala para João entregar a carreira, o combate dele, tranquilo, porque eu vou continuar da onde ele parou. Sejamos luz em meio às trevas, consolo em meio aos desesperos e não motivo de tropeço para alguém. Jesus adverte que quem procurar a queda de um pequenino que seja, que crê nele, melhor seria que amarrasse ao pescoço uma pedra grande, que chama pedra de moinho, e se lançasse ao fundo do mar. Mateus 18,6. Neste mesmo sentido, ensina o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios: não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. 1 Coríntios 10:32. Se a gente não puder ajudar de alguma forma, a gente fica quieto. Não vamos aconselhar errado, não vamos botar pedra na frente do pé de ninguém, para as pessoas não tomarem decisão, se prejudicarem e a gente ser culpado disso. Tem pessoas que não se convertem por achar que Jesus cobra muito dos seus, por ter que cortar o relacionamento com o pecado de forma geral.
questionam o caminho da salvação, os que acham em Jesus motivo para não segui-lo. Estes se perdem. Certa vez Jesus pregando comunhão, vida com ele, intimidade, muitos dos seus discípulos o abandonou. Mas outros que queriam de verdade Jesus em suas vidas, ficaram. Se a gente for querer escolher como Jesus tem que ser na nossa vida, a gente vai se perder. E a gente tem que perguntar a Deus o que Ele quer que a gente faça para servir a Ele, para agradar a Ele, para a gente conseguir amá-lo de verdade, não por interesse nenhum, e seguir. Porque Ele, como a palavra já diz, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Amém?